Ah, e quem é que se alinha com esse pensamento chapa verde? Por exemplo, depois de Spinoza, David Hume, depois de David Hume, Nietzsche, depois de Nietzsche, Freud, depois de Freud, sei lá, Foucault, etc. E o que esses caras vão dizer? Não é bem assim. Não existem duas coisas autônomas. O teu corpo, cheio de pinto, cheio de hormônio, que deseja, e a tua alma, cheia de ideias, que controla o corpo. Não! O que você pensa tem a ver com o que você sente. E, portanto, de certa maneira, tudo que vem à tua cabeça tem como componente explicativa as tuas sensações. Em outras palavras, aí você, claro, o que você poderia imediatamente perguntar, né, é por que então eu não passei a mão na bunda da professora? Que explicação o materialismo daria para isso? E a resposta é óbvia. É porque existe um afeto, uma sensação, em sentido contrário à do tesão, que me impede, que vence o tesão. Não é? Né? A razão é apenas uma maneira de traduzir em alguma coisa compreensível para mim o resultado dos meus afetos, que são soberanos. Aí você vai perguntar, e qual é o afeto? Qual é a sensação de corpo? Qual é a força vital que se opôs ao tesão do toque glúteo? E a resposta é um afeto que costuma ser muito recorrente nessas horas e muito importante para a civilização, que é o medo. É o medo. Então o medo venceu o tesão. Porque quando o tesão vence o medo, você simplesmente passa a mão na bunda da professora tranquilamente. E para que serve a razão? Para traduzir em uma fórmula compreensível por você e pelos outros aquilo que os teus afetos soberanamente determinaram que acontecesse. Em outras palavras, acho que você entendeu, você é regido. Então, quando o cara tira uma metralhadora no cinema e mata 7, ele não poderia ter matado nem 6 e nem 8. Ele fez o que o corpo dele mandou. É assim, o tesão venceu o medo, a raiva venceu o medo. E aí, a razão depois justifica ou não justifica, pouco importa. Mas não é que o meu pensamento, ele é uma instância autônoma em relação às minhas sensações. Até porque o meu pensamento, ele é produzido pelo corpo. É essa a ideia, não? Quem pensa é o corpo. Não tem corpo e alma. É o corpo que fica de pinto duro e é o corpo que pensa, é melhor não ficar de pinto duro. Por quê? Porque existe o medo na contramão. Eu espero que você tenha entendido por que Spinoza é um pensador monista. Porque só tem um mundo e o homem é uma coisa só. Então é claro, você vai dizer, mas e os outros herdeiros de Spinoza? Os outros herdeiros de Spinoza vão enfatizar aspectos que Spinoza deixou claro. Que a maior prova que a gente não é regido pela razão é que as coisas que passam pela nossa cabeça, que depois vieram a ser chamadas de consciência, elas não valem nada. Elas são a parte mais superficial da psique. Elas são um pedaço mínimo da psique. Em outras palavras, você pensa muito além do que te vem na cabeça. Então, o que isso quer dizer? Não só que a tua atividade intelectiva é corporal, como a consciência que você tem da tua atividade intelectiva é definida pelos afetos.
E é por isso que grande parte das coisas que você pensa não estão na sua consciência. Não estão passando pela sua cabeça nesse momento. E é claro, quando não estão na consciência, mas existem, só podemos chamá-los de inconsciência. Então você que acha que o teu pensamento comanda tudo, não passa de um verme. Porque você é incapaz de entender que aquilo que passa pela tua cabeça é um subproduto de um subproduto de um subproduto das tuas forças vitais. Você pensa o que só poderia pensar naquele momento. No fundo, o trabalho da razão é um trabalho justificador dos afetos. O trabalho da razão é um trabalho de encontrar uma fórmula que pareça confortável para você e para os outros a respeito do que você sente. Então, se você se encanta por uma mulher e por alguma razão institucional não era para se encantar, de duas uma, né? Você fica ali naquele embaço. Ou você engole o encantamento por medo da represália da civilização que zela pelas instituições, ou você não consegue engolir o encantamento. E aí você peita as instituições. Foda-se. E aí você vai encontrar discursos como, sabe, é melhor separar do que viver em litígio. Ah, mas e os filhos? Aí a sua razão, sempre a serviço das tuas gônadas, a tua razão dirá: as crianças sofrem menos quando a separação de um casamento tempestuoso. Entendeu? Você sempre encontrará um jeito. Por quê? Porque se o teu corpo manda ficar, é muito importante que os filhos tenham uma unidade familiar sólida. Se o teu corpo manda separar, é muito importante que os filhos não vejam os pais brigarem, é importante separar. E portanto você sempre terá um discurso à la carte para justificar aquilo que o teu corpo manda. Porque é claro, é o teu corpo que manda. Até porque é o corpo também que pensa. E o corpo não vai pensar na contramão do corpo. Seria uma contradição no próprio ser. Portanto, aquilo que você pensa está a serviço do que você sente. E não é possível entender o que você pensa sem entender o que você sente. Esse é o princípio da psicanálise. O que significa a análise? É analisar afetos para descobrir, para construir uma espécie de gramática da relação entre os afetos e o pensamento. Da relação entre as sensações e o que te vem à cabeça. Então veja o que diz Nietzsche. A consciência é uma garrafa vazia num oceano de afetos em maremoto. Acho que vocês entenderam. O que é a consciência? É o teu eu soberano. É o teu penso logo existo. É a tua razão, aquilo que você acha o máximo. Aquilo que faz você acreditar que você é dono de si mesmo. Só que a tua consciência, ela está para você como uma garrafa está para um oceano de afetos em maremoto. Em outras palavras, como você não sai da garrafa, você não consegue entender por que a garrafa vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, e você diz isso, desmente, diz aquilo, desmente, não sei o que lá. Por quê? Porque o teu corpo é um turbilhão de forças vitais que leva a tua consciência para onde ele quiser. E você continua acreditando ser senhor de si mesmo. Sabe por quê? Porque dentro da garrafa tudo parece estar em ordem. Você estudou lógica, você estudou matemática, você estudou não sei o quê. Dentro da garrafa está tudo mais ou menos certinho. O problema é o que o corpo faz com a garrafa toda. E vira a garrafa de ponta cabeça, vira a garrafa de ponta cabeça, não sei o quê. E você, portanto, tem a ilusão de ser senhor em si mesmo, quando na verdade você só é um subproduto de forças vitais que você obviamente não controla. A frase de Nietzsche em alemão é "Es denkt in mir", quer dizer, algo pensa em mim.
Portanto, não sou eu o senhor do meu pensamento, mas é o meu corpo que eu não controlo, porque você é gozado. Você aceita bem que você peristalta. Não aceita? Teu intestino está funcionando agora? E você sabe que não é você que controla. Ele está ali. Ele por ele. Matéria espremendo matéria. E para você tudo bem, né? O intestino... Agora, por que não aceitar que, tal qual o intestino peristalta, você tem sinapses se produzindo à sua revelia. E, portanto, aquilo que te vem à cabeça é tão incontrolável quanto o trabalho intestinal. Algo pensa em mim. Porque não sou eu, instância transcendente, a ser o gerador. Isso é muito fácil de perceber quando você viaja. E viaja nos dois sentidos. Você entra num ônibus para Ribeirão Preto. Conhecem Ribeirão Preto? Recomendo, é a minha cidade. Você pega o Busungas rápido Ribeirão Preto ou o Cometa. Por mais pós-moderno que seja o mundo, sempre haverá duas companhias para ir para Ribeirão Preto. Desde que eu nasci. Ou é Cometa ou é rápido. E os dois andam cada vez mais devagar. Por legislações. E aí você senta na poltrona, tem que estar sozinho. Você olha para a janela, e como não acontece nada na Anhanguera, Bandeirantes, você começa a viajar. Viajar e viajar. E o que é que você rapidamente percebe? Que não funciona assim. Daqui a Ribeirão leva hoje 4 horas e meia de ônibus. Não começa assim, olha, eu vou pegar o ônibus meia-noite, da meia-noite a 1 eu vou pensar sobre geopolítica, da 1 às 2 eu vou pensar sobre equações do segundo grau, das 2 às 3 eu vou pensar sobre a minha mãe, e das 3 às 4h30 eu vou pensar sobre mulheres nuas. Não funciona assim. Como é que funciona? Funciona aquilo que você poderia chamar de espontaneamente o pensamento vem. E aquilo que a psicanálise chama de livre associação de ideias. O que se recomenda no divã é isso, você deita e deixa fluir. Porque es denkt in mir, é algo que pensa em mim. Um monstrinho, produtor de pensamentos em você. É alucinante, você não é senhor do próprio pensamento. É como se, eu vou dar a minha última metáfora. Você tem toda a tua psique ao chão desta sala. E o que te passa pela consciência, imagine, né? O que te passa pela consciência, cadê aquela moça que tem o pincel? Você tem o pincel? Está aqui a tua psique, que se você quiser chamar de alma, pode, desde que você saiba que a alma é o corpo. É o corpo quando ele pensa, certo? Tem aqui a coisa, tem aqui intestino, isso não é alma, mas é corpo como isso aqui. Só que a tua consciência, imagine aqui uma lanterninha. A lanterninha produz uma luz. A tua consciência é isso aqui. E você acha que isso aqui é um mundo para você. É o que passa pela tua cabeça. E o que faz a lanterninha? Muda de lugar. Livre associação de ideias. E no momento 2, ela ilumina aqui. E no momento 3, ela ilumina aqui. E quem controla essa porra dessa lanterninha?
você tende a tirar a consciência daqui. E quando você tira a consciência daquilo que te entristece, você vai chamar isso de recalque. Mas não é você que faz. Fazem por você. E aí você percebe que a tua consciência é a parte insignificante da tua psique, que por alguma razão você julga ser tudo, e por alguma razão você julga ser capaz de controlar toda a tua vida. Mas é isso que levará você a uma frustração profunda, quando você perceber que você não é senhor de si mesmo. Bom, acho que esse aperitivo foi bem legal. Agora a gente pode entrar no espinosismo mais propriamente dito.